Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é um grande desafio hoje cuidar de casamento dentro da igreja, né? Não deveria ser, né? Porque nós sabemos que o que Deus uniu, o homem não pode separar e o casamento é uma aliança que não pode ser quebrada, né? Mas eu costumo brincar, que eu cuido de jovens, né? Eu costumo brincar que quando o jovem é solteiro, o maior objetivo de vida dele é casar. Depois que casa, o maior objetivo é divorciar. Infelizmente, isso acontece, a gente vê pessoas querendo achar até mesmo na Bíblia um respaldo para encerrar o casamento. Vocês concordam com isso? Realmente é um desafio dentro das igrejas? Olha, lá no Ministério de Família, a gente pega muito casal que passa realmente por essa situação, sabe? E como você falou, é um grande desafio para nós, como pastores de Ministério de Família, atuar nessa área. Casais que chegam com histórias das mais diversas, problemas dos mais diversos, vem situações que às vezes, eu estava até trocando uma palavrinha ali com o pastor ali fora, falando de algumas situações que eu já peguei de gabinete, que você fica assim, de cabelo em pé, né? E outras, em contrapartida, algumas situações que está tranquilo, o casal só está indo mais para buscar uma ajuda, buscar melhorar um casamento que já está bom. Então, assim, é um desafio, mas também, por outro lado, é um retorno muito bom, porque várias vezes já tive retorno de pessoas que nos procuraram com um grande problema no casamento, a gente foi, fez aquela manutenção, né? E depois o casal retorna falando, olha pastor, foi bênção, meu casamento hoje é outro, estou vivendo bem melhor, glória ao Senhor por isso. Então, assim, isso paga. Aqueles desafios que a gente enfrenta lá atrás, aqueles problemas que a gente vê dentro de um relacionamento, isso paga o que, quando a gente vê esse retorno de um casal, sabe? É muito bom. Pastor Diego, o senhor trabalha com jovens adultos, eu trabalho com jovens, né? Jovens adultos, mais ou menos, qual faixa etária? De 30. Então já sou um jovem adulto, né? Acabei de descobrir aqui que eu tenho 31 anos, meu Deus, já sou um jovem adulto. Mas as configurações estão mudando agora, né? Sai uma pesquisa na Austrália que até os 20... Você está saindo da adolescência. Tá vendo? Eu sou saindo adolescente, gostei. Eu já passei disso aí. Já passou? Mas você não tem uns 20 e poucos anos, não? De ministério, de família. De ministério a gente pode até ter. Que né? isso, então o senhor está muito bem. Os dois, né? Deixa eu falar, saiu uma pesquisa aí recente na Austrália, e lá na Austrália já se considera adolescência até os 24 anos de idade, né? Mas como que tem um desafio diferente de trabalhar com jovens adultos? Porque o jovem tem aquela questão da superficialidade, de estar sempre querendo algo novo. Apesar das idades serem próximas, mas você pega uma pessoa de 25 e uma pessoa de 30, uma mente totalmente diferente, né? Como que é o trabalho do senhor com essa galera? Você falou questão de objetivos, né? Então, os objetivos acabam acompanhando também a cronologia da vida. E a cronologia nem sempre acompanha a maturidade mental, psíquica, vamos dizer assim, né? Sim. Uma vivência. Tem pessoas que não amadurecem porque não querem amadurecer. Algumas vão chegar ao ponto de apodrecer sem amadurecer. Essa síndrome do Peter Pan, a terra do nunca, é um atrativo para a juventude de hoje. Então, com esse grupo que eu caminho, tem pessoas que já passaram por uma experiência de casamento, não são muitos, mas algumas pessoas já passaram por experiência de casamento, algumas ou divorciaram, estão viúvas, mas tem uma grande massa solteira, né? Então, os desafios para mim, pelo menos que eu procuro passar para eles, tem esse estigma para essa faixa etária, é gente que não foi muito bem nessa área afetiva ou amorosa. Então, o desafio que eu tomei para mim, como pastor desse grupo, caminho com eles há 8 anos, então já teve mudanças, vários casamentos, e tem algumas pessoas que casam e continuam também com esse grupo, tirar esse estigma a partir de dentro deles mesmos. Então, quem quiser ver como funciona um grupo, melhor ir participar de algum evento, de algum encontro, de alguma caminhada com a gente para saber. Então, as palestras não é terapia do amor, não é nada chamado para arrumar namorado. Eu tenho uma frase que eu uso para aplicar 2 sentidos completamente diferentes. Eu digo assim, se você quiser arrumar um namorado ou namorada, aqui não é o lugar para você.
Mas se você quiser arrumar um namorado ou uma namorada, aqui é o lugar para você. Ou seja, se você veio aqui só com essa intenção, você vai sair muito frustrado. Mas se você veio aqui para crescer como gente, aprender sobre a questão do discipulado cristão, ser uma melhor pessoa, então é possível que você crie vínculos e relacionamentos que podem desembocar num namoro e num casamento. Então, eu trabalho muito nessa questão de formação do caráter mesmo, né? Essa questão de como a gente deve ser para o Senhor Jesus. Se me permite pegar uma caroninha aqui com o pastor Rodrigo, a gente estava conversando um pouquinho, então, como pastor de igreja, acaba respingando também essas questões conjugais, né? O problema das pessoas, não são todas, obviamente, e não são todos os casamentos que não deram certo que tem esse problema, que é uma expressão que não é minha, mas está bem gravada aqui na minha mente, é que as pessoas não querem ser felizes para sempre. Elas querem ser felizes imediatamente. Então, sacrificam-se valores, princípios, em prol disso. Eu quero ser feliz. Eu já ouvi frases, a gente ouve frases absurdas. E o princípio que eu parto ao conversar com as pessoas a dor que ela está sentindo é dela. Eu não posso medir a dor dela. A sua dor não está forte. Não está doendo em mim, está doendo nela. Então, a gente começa a ponderar sobre o que está provocando essa dor. Então, hoje, quase que muita gente acaba resumindo o casamento em uma cerimônia, que, diga-se de passagem, é uma indústria consumidora de milhares de reais. E o casamento é muito mais do que a cerimônia. Eu sempre defendo quem vai casar, quem vai conversar comigo, me chama para fazer o casamento, eu sempre tento convencê-los a ter uma cerimônia simples, que tem a ver com eles, o retrato deles, a digital deles, porque a gente parte de duas culturas diferentes. Não sei, o Rodrigo deve passar por esse caminho assim, né? Quando a gente namora, a gente anda sempre com a necessaire. Quando a gente casa, a gente leva bagagem. Não é? Verdade. Aí abre as malas. Aí abre as começa malas, a se mistura as descobrir. escovas de dente. Então, o problema de casamento começa mal a ver as sucedido, diferenças. normalmente, é de relacionamento que não foi bem desenvolvido no namoro. Claro que há exceções. Então, com um grupo de jovens adultos, por exemplo, a gente trata isso. Olha, não é só casar. Por que quer casar? Eu quero casar só para não ficar sozinho. Tá, é uma justificativa, mas você está avaliando todos os pontos que precisam ser avaliados. Vale a pena ficar acompanhado com uma pessoa que não vai fazer bem em você, que vocês não têm muitos pontos em comuns, que vocês não têm objetivos comuns. Então, na verdade, essa parte da afetividade rola lá com a gente, mas não é primeiro assunto. Sempre te dá uma pincelada, mas, por exemplo, nem sei se eu estou fugindo um pouco, mas estou abrindo um pouquinho que a gente pode até falar sobre isso, né? Eu digo assim, olha, na minha Bíblia, talvez na sua, que eu não li a sua, não sei se você anotou alguma coisa, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não diz que depois dos 30, o namoro, a cama está liberada. Ou porque já foi casado, se vai namorar, agora pode ter relacionamento sexual, antes do casamento. O princípio é o mesmo, é atemporal esse princípio, e não obedece essa cronologia, essa faixa etária. Se você vai namorar, o tempo precisa ser usado para conhecimento. Então, quanto tempo que eu tenho que namorar? Eu acho que um jovem adulto não deveria namorar muito tempo. O desafio é otimizar o relacionamento para que descubra o máximo que puder a respeito da outra pessoa, para não ter muitas surpresas. Não é namorar muito tempo, mas também não é falar assim, vou casar amanhã. Eu ia até perguntar sobre isso, porque hoje existe, né, esse estigma, aquela pressão, né, que às vezes as pessoas interpretam mal. Né? O senhor falou que o ideal não é namorar tanto tempo, mas que também aí tem gente que pega isso como algo ali sistemático, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, quanto tempo eu preciso namorar? Nesse caso, eu digo, é relativo essa totalmente questão. relativo. Ou então você pode namorar 1 ano, 2 anos e não conhecer nada da pessoa. Namorar 3 meses e ter um relacionamento tão intenso de saber história, família, como é que reage aqui, como é que reage ali, dar umas cutucadas no aconselhamento pré-conjugal. Tem um acompanhamento, né? A gente levanta a poeira, que normalmente não é levantado com os dois. Porque, querendo ou não, quando a gente começa a namorar, a gente volta para a adolescência. A paixonite vem. Se deixar, a gente vai voltar para a Bala House. Né?
para cuidar do hálito direitinho e tudo mais. E às vezes se esquece de pontos que são cruciais. Você quer ter filho? Você pode ter filho? Como é que está a sua questão da sua saúde? Sim. No caso do cara, a mulher vai perguntar, ter coragem de perguntar para ele, a sua virilidade, está tudo certo, tudo tranquilo? Como é que você lida com dinheiro? Ela tem que perceber como é que ele reage com decepções, frustrações, violência, passividade. Como é que ele trata a mãe, o pai, se tem. Então, se não usar o tempo do namoro, não importa quanto tempo vai namorar, que essas questões vão aflorar lá depois Isso é verdade. De morar junto, O pastor Gidiel falou de coisas extremamente importantes. E a gente vai caminhar esse programa dentro dessa questão de casamento e pré-casamento, que é muito importante, gente, que às vezes a gente casa para conhecer, né? Mas é importante a gente ter esse tempo de preparação para não ter surpresas. Tentar né? conhecer o máximo que puder. Né? Justamente. Por quê? Porque depois pode ser que seja tarde demais. Né? E não é feio. Às vezes a pessoa acha que começou a namorar dentro da igreja, tem que casar. Que é feio ter 2 namorados, 3 namorados. É claro que a pessoa não vai sair testando pessoas, né? Mas é muito melhor terminar um noivado, é muito melhor encerrar um namoro do que gerar um divórcio, né? E o senhor falou de coisas importantes, né, de preparação, que eu gostaria que você falasse um pouco das consequências de deixar de fazer isso. E são essas perguntas. Como que a pessoa lida com o dinheiro, né? A pessoa, como é que é? Ela gosta de dormir demais, né? Você descobriu algum defeito dela, ou de menos, né? Você descobriu de repente alguma falha dela e você está disposto a aceitar isso? Porque muitas vezes acontece também, por causa dessa paixonite, que a pessoa casa sabendo daqueles defeitos, né? Vamos dizer assim, daquelas falhas, mas depois que casa, eu costumo brincar que as coisas pioram. Então, se a pessoa é chata, depois que casa é 10 vezes mais. Né? Por quê? Não é que piora, mas é porque entrou para debaixo do mesmo teto, juntou as malas. Começou a perceber melhor como os negócios ficam mais intensos. O ruim né? piora e o melhor não melhora com facilidade. O ruim piora com facilidade. Eu achava que eu era meio terrorista, assim, de quando eu vou conversar com algum jovem que vai casar, sabe? Que eu faço de tudo para eles não casarem. Põe a mão nas minhas palavras. Mas por quê? Porque eu preciso mostrar a realidade. Né? O casamento não é fácil. É 6 meses que as pessoas querem as respostas muito objetivas, né? Quanto tempo de adaptação que existe? Não sei. Tem gente que é 5 anos, tem gente que não. Tem gente que é 10, tem gente que tem 30 anos e até hoje não adaptou direito. Justamente, né? Quais são as consequências, pastor Rodrigo, desse casamento que não houve essa preparação muito bem ponderada aqui pelo pastor Gidiel? Olha, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: como que esse casal se formou lá atrás? Tem a questão do conhecimento, do tempo. Lá, por exemplo, quando um casal vem, pastor, quanto tempo que eu tenho que andar junto com ele ou com ela para a gente poder se casar? Eu falo que pelo menos 1 ano, porque em 1 ano você vê todas as fases da vida de uma pessoa. É aniversário da mãe, aniversário do pai, é Natal, é Ano Novo, é tudo. Então você consegue perceber como que é a vida da pessoa durante 1 ano. Isso aí já dá para ter uma ideia. Opa, ele é assim. No aniversário da mãe dá presente? Dá. No aniversário do pai, dia dos pais, como é que é isso? Visita, né? Manda uma mensagem. Liga para o irmão quando o irmão faz aniversário. Como que é isso? Então, por quê? Depois lá na frente vai cobrar algo que não viveu, né? E aí o casal vai, começa realmente, entende-se que devem se casar e se casam, mesmo anulando todo esse conhecimento. Quais as consequências disso? Um casamento que às vezes vai ser frustrante para a esposa ou para o marido. Foi citado aqui a questão, por exemplo, de virilidade, de sexualidade, né? Poxa, eu sou tão sedenta, a mulher fala, e o meu marido não corresponde. Como que é isso? Por que isso está acontecendo? Né? E vice-versa. Às vezes é um cara que ele tem, né, aquela questão sexual mais aflorada e a mulher nem tanto. Então, às vezes pode ser que aconteça que às vezes o cara já teve experiências lá fora e a mulher, ele quer que a mulher corresponda àquilo, né? Então isso talvez mesmo. seria interessante às descobrir vezes isso. A formação dele nessa área sexual, por exemplo, se ele foi uma criança ou um jovem ou um adolescente que viveu
e teve acesso à pornografia, por exemplo, às vezes ele está focando o casamento dele naquelas cenas que ele viu. Né? E às vezes ele vai cobrar isso da esposa e a esposa vai, não quero, não posso, não vou, isso é contra a palavra. Né? Então isso tudo vai começar a o quê? Primeiro eu tenho que buscar um ensino, buscar um conhecimento, buscar um acompanhamento. Tá aqui vocês como acompanham jovens, né? Eu como acompanho casais, acompanhei muito tempo no curso de noivos também e já peguei casos assim dos mais diversos. Né? E o casal ele precisa, sim, entender como que eu sou. Primeiro passo, quem eu sou? Porque eu não preciso conhecer só o outro, eu tenho que me conhecer também. Verdade. Quais são as minhas preferências? O que eu quero? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. Às vezes quer casar para sair da casa do pai, para sair da casa da mãe, para deixar uma responsabilidade de lado, para ter uma liberdade. E essa liberdade não vai vir, pelo contrário, vai vir mais responsabilidade. Né? Então, o jovem, né, ele, antes de tudo, ele precisa entender quem eu sou e o que eu quero da minha vida. Né? Para lá na frente. Porque a consequência disso, às vezes, pode ser infinitas e a gente nem tem como mensurar. Né? Como acompanho muitos casais casados, as situações lá das mais diversas. É um traindo o outro, é os dois, um traindo o outro ao mesmo tempo, é um porque buscando informações, é um perseguindo o outro com dúvidas, com ciúmes excessivos. Né? Tem a questão financeira também, que às vezes o marido acha que o salário é meu, e ela acha que o dela é dela, e não é bem assim. É uma série de fatores, né, pastores, assim, que envolvem um casamento. A gente está encerrando esse bloco, mas eu queria que vocês respondessem para mim. Vocês concordam que a maioria dos problemas conjugais e até mesmo que geram divórcios são problemas pequenos de resolver, fáceis de resolver? Vocês concordam comigo? Sim. Às vezes o casal vai lá para o pastor, para o gabinete, porque o marido gosta do controle remoto assim, a mulher não quer e aquilo ali gera um negócio. Acontece isso lá com o senhor? Acontece, mas isso aí para mim é maquiagem. Entendi. Normalmente... É um reflexo de algo mais profundo, né? Tem alguma coisa por trás e o Rodrigo está há muitos anos nessa estrada. Quando a gente começa a trocar uma ideia com as pessoas que vêm conversar com a gente, normalmente não procura a gente para dizer, pô, nós estamos vivendo as mil maravilhas, está bem, só viemos aqui para dar um abraço. E às vezes vem assim, não é nem para catar caco, é para ter um carimbo de que foi até um pastor e ele também não deu conta. Para mim, verdade. O divórcio de crente é um problema mais grave, porque a gente está atestando que nem o Senhor Jesus pode dar jeito na nossa causa. Mas isso aqui é uma outra história, né? Deixa eu só evocar uma coisa que a gente estava conversando aqui, que eu acho que é um problema que a gente vive hoje, abordar da área da sexualidade. Então, como que eu vou saber se essa pessoa, nós vamos dar certo na cama? Então, vamos testar primeiro. Isso é um absurdo, né? Mas é um argumento muito utilizado hoje. Verdade. E eu respondo, olha, você pode usar todo tipo de argumentação, você vai bater de frente com a palavra de Deus que diz com relação a isso aí. Não quer dizer que se você gostou de uma experiência sexual uma vez com seu namorado ou namorada, que isso vai funcionar lá. Pra sempre, né? Então, a mágica da lua de mel é o início de uma caminhada que vocês vão ter que trabalhar para que dê certo. Verdade. Né? E só outra coisa vai ficar pendente, quem sabe, no próximo bloco. Uma leitura pessoal. Mais fácil terminar um casamento do que um namoro longo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.